Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sexta-feira, dia 18 de julho, estamos juntos com a nossa palavra de fé. Eu sou o Padre Tiago e, claro, de segunda a sexta, partilhamos um pouquinho do Evangelho de cada dia. Se você pode, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Padre Tiago Calçado, Palavra de Fé, e também ouça-nos através do Spotify, Palavra de Fé. Se você pode, inscreva-se lá nos canais, assine o nosso canal é gratuito, coloque lá o sinal, para receber as notificações, clicando no sininho, e assim você vai ficar por dentro da nossa palavra de fé. Isso é muito importante porque em breve o nosso programa ficará no YouTube, no Spotify, e o padre não vai mais ficar mandando pelo WhatsApp, não é? Para que a gente possa ter tempo para se dedicar a fazer cada vez mais a evangelização online. Por isso, entre no canal do YouTube, inscreva-se, aperte o sininho para as notificações e, claro, ali você vai poder receber todos os dias, de segunda a sexta, a mensagem do Evangelho de cada dia. Hoje meditaremos com Mateus capítulo 12, dos versículos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram pães da oferenda que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo aqui, está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Meus irmãos, vejam que hoje o Evangelho nos traz Jesus que começa a ter problemas não com os pecadores, não com aqueles a quem ele está pregando o Evangelho. Não, ele começa a ter problemas com os fariseus, com os mestres da lei, com aqueles que se diziam entendidos na palavra, nas regras, conheciam de cabo a rabo a Torá, mas que não entendiam nada de compaixão nem de misericórdia. Eram os especialistas na palavra, os legalistas, que faziam do Evangelho não aquilo que o Jesus estava ensinando, a mensagem da salvação, mas olhavam para a ação evangelizadora de Jesus com suspeita. Sim, suspeita de não serem como eles, de os discípulos de Jesus não seguirem as prescrições que eles tinham ensinado. Vejam que Jesus encara de frente os fariseus com a própria lei, mostrando que a própria lei de Moisés e todo o Antigo Testamento não fala contra a compaixão, não coloca as regras, as prescrições legais acima do ser humano. Pelo contrário, eram prescrições válidas, é óbvio, mas prescrições que tinham na lei maior do amor o seu fundamento, e não no farisaísmo hipócrita, feito de julgamento, feito de um legalismo inútil que servia mais para condenar do que para acolher. Vejam que Jesus expressa no Evangelho de hoje uma frase que sintetiza todo o ensinamento dessa palavra: quero a misericórdia e não o sacrifício. Substituir a religião do farisaísmo, a religião feita de sacrifícios que muitas vezes se parecem muito mais às regras inúteis dos fariseus, continua sendo uma missão ainda hoje. Quantas pessoas hoje se tornaram legalistas, talvez aprendendo de coisas que viram na internet, talvez desses pregadores que, muitas vezes em situações de não comunhão com a igreja, acabam espalhando inverdades, levantando suspeitas, rompendo os laços de confiança e de afetividade entre os pastores, os padres e o seu povo, as suas ovelhas. Ou seja, espalham muito mais o rigorismo da lei do que propriamente o sentido da lei. Fazem da religião
um lugar de vigilância e de condenação mútua, onde quem não faz os mesmos gestos, os mesmos ritos, não está compactuando com a verdade. Ou seja, imitam os fariseus na atitude, mesmo tendo Jesus como referência. É preciso vencer a religião do legalismo. É preciso entender o sentido que Jesus dá a tudo aquilo que faz. Um sentido que coloca o ser humano como o objetivo principal da ação evangelizadora. O ser humano não como alguém criado para cumprir regras e preceitos, mas como alguém criado para amar e ser amado, como o próprio Senhor nos ensinou. Por isso, nesta sexta-feira, faça por aquele que está perto de você um gesto de compaixão, um gesto de misericórdia. Essa é a melhor penitência que nós podemos fazer, aquela que nos coloca a agir com misericórdia para com quem sofre, para com quem está excluído, para com quem está doente, abandonado. Faça da sexta-feira um dia de uma penitência não legalista, mas de uma penitência por amor, que te faça aproximar daquele que sofre, como Jesus um dia fez. Que Deus abençoe o seu final de semana. Não deixe de ir à missa na sua comunidade. Que o Senhor te proteja e abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.